Eu não faço ideia de como é que eu vou gravar esse vídeo, mas vamos lá. Cara, tudo que eu quero falar agora é do Jonghyun, né? E de quem ele foi como artista e do legado incrível que ele deixou. Kim Jonghyun, como era o nome dele, o nome todo dele, não era só o vocalista principal do SHINee, né? E olha que isso já é muita coisa, né? Porque o SHINee é um dos grupos principais do K-pop. O Jonghyun era um daqueles casos raros de artista completo. Ele era um cantor de alto nível, com uma voz genuinamente incrível. Take on my baby, black or white. Ele era maravilhoso no palco. E também era um puta compositor, intelectual, que lia muito e que tinha bom gosto e sensibilidade. O Jonghyun, ele fez mestrado em cinema e música. Ele gostava de ouvir Prince, ele gostava de ouvir jazz, ele gostava de ouvir música indie. O Jonghyun gostava de ler Haruki Murakami, que é um escritor japonês e um autor contemporâneo, um dos autores contemporâneos mais respeitados na literatura mundial. E eu acho que tudo isso ajuda a explicar por que o Jonghyun era quem era, né? Porque ele era um dos compositores mais relevantes do K-pop e um nome constantemente presente nas músicas coreana e japonesa. O Jonghyun, ele foi descoberto pela SM Entertainment quando ele tinha só 15 anos. E ele foi descoberto por um olheiro da SM enquanto ele tocava num show com a banda da escola e ele estava tocando baixo. Alguns anos depois ele debutou com o SHINee em 2008 e desde o início o Jonghyun ele teve um papel muito importante no grupo. Porque além de fazer o vocal principal, o Jonghyun escreveu uma parte das músicas mais importantes do SHINee. Pra você ter uma ideia, só do álbum The Misconceptions of Us, que é um dos álbuns mais importantes da discografia do SHINee e que foi lançado em 2013, o Jonghyun escreveu 5 músicas. Por exemplo, a maravilhosa Spoiler. Também foi o Jonghyun que compôs View, né, que é uma música que tá no álbum Odd e que na época em que foi lançada, no ano de 2015, foi uma novidade no K-pop, porque resgatou essa batida mais eletrônica no gênero. Tem também a música Symptoms, que está no mini-álbum Everybody, do SHINee, que foi escrita pelo Jonghyun e que foi tão elogiada na época que saiu, lá em 2013. E o Jonghyun não escreveu só pro SHINee. Ele escreveu músicas, por exemplo, pra IU. Ele compôs Gloomy Clock pro álbum dela chamado Modern Times e que é linda. 시간이 흐르면 입을 걷어 잘
EXO, ele compôs a música Playboy, que é sensacional. Inclusive, o Jong Hyun interpretou essa música num dos shows que ele fez. 하얗게 사라진 내 마음 my face 하얗게 덮여진 네 마음 your trace 걸릴 수 없는 게 당연하니 play 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 boy play boy play boy play boy play boy play boy play play. E o Jong Hyun também compôs para os trabalhos solos do Taemin. A primeira música que ele escreveu pro Taemin foi Pretty Boy. Essa música tá no álbum Ace e tem uma letra que mostra muito a sensibilidade do Jong Hyun, porque ele colocou em versos o que o Taemin queria transmitir sobre ele ser um artista que tinha amadurecido. E não foi só o fato de o Jong Hyun conhecer o Taemin tão bem que o ajudou a escrever uma letra tão incrível para Pretty Boy. Porque, cara, o fato de você conhecer alguém muito bem não te dá, assim como se fosse mágica, as palavras certas para você explicar o que a outra pessoa tá sentindo e pensando. Na verdade, é o Jong Hyun que tinha mesmo uma sensibilidade muito grande, ao ponto de ele praticamente ter incorporado o Taemin para poder dizer o que o amigo dele estava querendo dizer e do jeito que o Taemin queria dizer. É incrível como o Jong Hyun conseguiu deixar essa música a cara do Taemin e trazendo esse discurso dele com deboche, ironia. É incrível. Ainda no trabalho solo do Taemin, o Jong Hyun compôs a música Already, que tá no álbum Press It. O Jong Hyun, cara, era realmente um compositor, assim, sensacional. E ele falou de muitos assuntos nas músicas dele. Ele falou, por exemplo, sobre o amor que você encontra depois de um dia cansativo, na música End of a Day, em que o Jong Hyun descreve o colo e o ombro aconchegante da pessoa amada. 수고했어요. 정말 고생했어요. 그땐 나의 자랑이죠. Ele falou sobre a atração forte por uma mulher na música Cocktail. Ele também falou sobre saudades, ele falou sobre amizade, ele também fez músicas dedicadas para os fãs. E para você ter uma ideia de como o Jong Hyun era reconhecido como compositor, em março desse ano de 2017, ele surpreendeu todo mundo com a notícia de que ele tinha participado do comeback da cantora Ihai. Ele compôs e escreveu a letra de uma das faixas título do álbum que ela lançou esse ano, e essa colaboração do Jong Hyun com a Ihai foi um marco, porque foi a primeira vez que um artista da SM Entertainment colaborou formalmente com uma cantora da IG Entertainment. E a música é maravilhosa, você percebe assim toda a sensibilidade do Jong Hyun na melodia e na letra, e a voz da Ihai cantando o que o Jong Hyun compôs. É quase como se você estivesse assim espiando atrás da porta e ouvindo assim um pedacinho do divino, cara. Em janeiro de 2015, o Jong Hyun lançou o primeiro álbum solo dele. Um mini álbum, na verdade, que ele chamou de Base. Tem esse nome porque o Jong Hyun dizia que esse seria o trabalho base da carreira solo dele. Era o início. Base chegou ao primeiro lugar de duas listas importantes. Na Billboard World Albums Charts, que classifica os álbuns mais vendidos no mundo todo, e no Gaon Album Charts, que classifica os álbuns mais vendidos na Coreia. O primeiro single desse álbum foi Deja Vu, que o Jong Hyun gravou com a participação de ninguém mais, ninguém menos que Zion T, que, cara, é um dos artistas mais refinados do K-pop, que tem músicas, inclusive, com uma pegada de bossa nova, cara, que é assim de cair o queixo. E exatamente por isso que eu acho que ele e o Jong Hyun não podiam combinar mais em estilo. Esse primeiro trabalho do Jong Hyun, Base, chamou muito a atenção por um único motivo. Porque era muito bom. O Jong Hyun, nesse primeiro álbum, ele não soa como um artista que tá iniciando a carreira solo, sabe? Tateando pra descobrir qual caminho vai seguir. Ele estreou na carreira solo já pronto,
completo, superior. O álbum Base, ele tem uma consistência que só um músico e compositor com muita experiência poderia entregar. Todas as músicas desse álbum foram compostas pelo John Hyun. E a pegada do trabalho do John Hyun é mais soul, R&B, com um groove e uma sensualidade que nesse álbum são um pouco mais misteriosos, como a gente vê no clipe de Crazy Guilty Pleasure. 눈치커녕 날 보며 안녕 손짓해도 crazy 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 맞아 너 좀 미친 것 같아 널 보고 있어 미친 것 같아. O John Hyun também era o cara das baladas, né? Das músicas mais românticas e lindíssimas. Sabe, sem aquela vibe novela das 8? Não. É tudo muito refinado, é tudo muito chique. E os vocais, claro, são assim impecáveis. A voz do John Hyun era de alto nível. Quando ele cantava, era quase como se ele estivesse esculpindo alguma coisa. Era uma voz assim muito versátil. Cara, na verdade a palavra não é versátil. Era uma voz assim impossível de você impor uma barreira. Tipo, você vai até aqui. A impressão que eu tinha é que o John Hyun, ele podia fazer o que ele quisesse com a voz dele. Porque ele conseguia chegar em qualquer lugar, do jeito que ele quisesse, simplesmente porque ele podia. E outra coisa na voz do John Hyun é que ela tem uma espécie de swing, de gingado que, cara, eu adoro. Cara, ele sai moendo tudo. Oh, beautiful tonight, yeah. Oh, say, oh, say, oh, say, oh, beautiful tonight. Oh, say, oh, say, oh, say. Ah, e uma coisa muito legal também pra falar sobre o álbum Base é que ele tem uma espécie de ligação com o álbum Ace, que foi o álbum de estreia do Taemin. Cara, apesar de eles serem assim absurdamente diferentes, a estética deles é muito parecida. E o John Hyun falou sobre isso uma vez numa entrevista. 태민군의 솔로 에이스와의 연결점을 물어보셨는데요. 샤이니는 결국엔 하나기 때문에 그 안에서 파생된 여러 가지를 유기성을 생각을 하고 또 제작을 했죠. São álbuns que têm uma conexão, né? Mas que ainda assim são totalmente diferentes. Porque o Taemin faz uma música bem pop, dançante, voltada pra performance, enquanto os trabalhos do John Hyun, eles têm essa vibe mais soul, R&B, às vezes até alguma coisa de jazz, e são músicas assim mais passionais, com letras assim tão sentimentais que você tem a sensação de que o John Hyun, ele tá falando de algo que você sempre sentiu, mas nunca verbalizou. Porque o John Hyun era um artista que fazia composições com a alma dele. Acho que por isso que os trabalhos do John Hyun soam tão viscerais às vezes, ainda que sofisticados. É uma música de qualidade que também é muito intensa e com alguma frequência sexy também. Ao todo, John Hyun lançou 4 álbuns. Além de Base, ele lançou Story Up 1, ele lançou She Is e Story Up 2. O meu álbum preferido é She Is. Quando ele foi lançado, em maio de 2016, esse álbum logo foi parar também nos primeiros lugares dos charts. Não é à toa, porque, cara, esse álbum, ele é perfeito do começo ao fim. Tem músicas maravilhosas, como a faixa título She Is, e que tem um MV assim que lembra um pouco o estilo do SHINee, o que eu adoro, porque o John Hyun, ele fazia muita questão de trazer o grupo com ele em muitas coisas que ele fazia. You know that. White T-Shirt, que é assim uma das minhas músicas favoritas do álbum She Is, é uma música assim muito solar, uma música do dia, sabe? Uma música pra cima. E a letra é
maravilhosa. A sua silhueta provoca a minha imaginação. O seu cabelo levemente bagunçado. O seu corpo que se destaca ainda mais. É a sua camiseta branca. Sim, é a sua camiseta branca. 상상을 자극하는 silhouette 적당히 불어맺힌 듯한 hair 왠지 더 튀는 랩샷 It's your white t-shirt It's your white t-shirt It's your white t-shirt E Moon, que ao vivo é assim impressionante. Não só pelo vocal do Jonghyun, que está assim incrível, mas pela performance, que é muito bonita. Também foi apresentador do programa de rádio Blue Night, e no ano de 2015 ele criou um quadro junto com os produtores do programa, em que ele lançou composições de autoria dele com base em histórias enviadas por ouvintes. E algumas dessas músicas fizeram parte de um show que ele fez, chamado The Story by Jonghyun. Inicialmente seriam 8 apresentações, mas como os ingressos esgotaram, cara, em 2 minutos, mais shows foram adicionados, totalizando 12 apresentações, e o VCR desse show, meu Deus! O Jonghyun também escreveu um livro, o que eu acho que foi assim um passo natural pra ele, né? Porque ele sempre escreveu muito. O romance se chamou Skeleton Flower: Things That Have Been Set Free, e conta a história por trás das 9 faixas que fazem parte do álbum The Story of One. O livro ele foi disponibilizado em 2015, e no começo ele era vendido só nos shows do Jonghyun e em algumas livrarias online, mas a procura foi tão grande que o livro acabou sendo lançado oficialmente. 책서 때문에 자기 책이에요. 저자예요. 저자 산하엽. E o Jonghyun também era um artista que se posicionava sobre questões importantes. Ele se manifestou no Twitter pessoal dele uma vez sobre a reforma educacional que a ex-presidente da Coreia do Sul queria implantar no país. E ele fez um comentário criticando essa reforma e falou que era assustador criar filhos na Coreia. E ele também apoiou a causa LGBT. Uma vez ele defendeu publicamente uma estudante transexual e bissexual que havia se manifestado em favor da igualdade na universidade em que ela estudava na Coreia. Além disso, o Jonghyun era uma figura pública que, cara, todo mundo gostava. Estava sempre sendo convidado para programas de entretenimento, e ele tem assim participações maravilhosas, e uma das minhas preferidas é num programa chamado Hello Counselor, em que as celebridades vão lá e ficam assim dando conselhos para as pessoas que estão com problemas. E o Jonghyun deu umas dicas para um cara que não conseguia arranjar uma namorada, como trocar mensagens com a garota que ele gostava. 솔비라. 네네네. 모범을 보여줘봐요. 소개팅하고 간 거야? 잘 들어가셨어요? 네, 잘 들어왔어요. 아, 오늘 영화를 본 거예요? 오늘 본 영화는 어떠셨어요? 저는 영화 너무 재밌었는데 종효 씨는 어땠어요? 아, 저는 사실 그런 영화 되게 좋아하는데 집중을 좀 못했어요. Tem também um momento em que ele aconselhou os ouvintes do programa de rádio sobre como confortar uma pessoa. 그냥 청취자분들한테 한번 그냥 이런 넋두리 하듯이 좀 얘기를 좀 해보고 싶었어요. 누군가를 위로할 때는 비교를 하면서, 나와 비교하면서, 혹은 다른 누군가의 상황과 비교를 하면서 위로를 하는 것보단 그냥 그 사람에 대해서 얘기를 해주는 게 더 좋은 것 같다는 생각을 좀
합니다. E o Jong Hyun também participou mais de uma vez do programa de humor Saturday Night Live lá na Coreia. E cara, ele foi maravilhoso todas as vezes. 내가 재밌는 얘기 하나 해줄게요. 나랑 콩 심으러 갈래요? 네? 알콩달콩. 나는 사실 레게를 할 거예요. 레게. 브르라 알죠? 레게. 널 설레게. O Jong Hyun também era, assim, o maior fã do Taemin, o maior Taemin, o Taemin número 1 do planeta. 그러면 태민군이 솔로를 3개 냈잖아요. 그렇죠. 음악이 나올 때마다 가장 태민군의 솔로곡을 잘 추시는 그에게 선물을 주죠. 이분은 저기 키가 유명하지. 왜냐면 그 키는 웬만한 댄스들 딱 기계죠, 기계는. 한 번에 따라하잖아요. 사진을 다 하잖아. 아, 저기 채팅하네요. 채팅 가나요? 아, 이 형 진짜 요즘 떠오르는 커버 댄스. 아, 근데 이건 근데. 아, 종영군 춤 대단했습니다. 아, 힘들어. 하지만 빅스는 태민군이 부릅니다. 그렇죠. 태민군을 부르요 이걸로. 네. 넌 나의 태민 덕후. 넌 나의 태민 덕후. 어느로 할래요? 형으로 할래요? 어느로 할게요. 네. 넌 나의 태민 덕후. 넌 나의 태민 덕후. Tanto que no último show solo dele, que ele fez esse mês, o Jong Hyun apresentou um trecho da coreografia de Move. E o Minho tava na plateia. 저희 동료분들 이렇게 와주고 너무너무 고마워요. 감사해서 친구예요. Aliás, eu adorava ver os membros brincando e cuidando do Jong Hyun. 종현이 형 괜찮아요? 네, 괜찮습니다. E pra agradar os membros do SHINee, o Jong Hyun acabou inventando assim um rapzinho na música Excuse Me Miss, que cara, entrou pra história. Talvez o que mais doa na morte do Jong Hyun não é só o que aconteceu, né? Talvez o meu luto e o luto de muita gente seja pela morte dele, mas também por tudo que morre junto com o Jong Hyun. O futuro, assim, brilhante que ele tinha pela frente, os trabalhos incríveis que ele ainda faria solo e também com o SHINee, o Jong Hyun artista, né, aos 30, 32, 35 anos, né, mais maduro e ainda mais brilhante e que a gente nunca vai conhecer. E a parte do SHINee, né, que também morre com ele. As coisas nunca mais vão ser as mesmas. Porque o Jong Hyun, ele era um só, e só ele fazia do SHINee o que o SHINee era. E isso torna o luto tão pesado que é quase como se o Jong Hyun tivesse morrido 2 vezes. Ao mesmo tempo, ele deixou tantas criações brilhantes, né, tantas músicas criativas,
Sabe, um trabalho tão original e consistente, sabe? Seja solo ou ao lado do SHINee, que é quase como se o Jonghyun tivesse vivido mais de uma vida. E isso já me deixa assim muito, muito, muito grata por ter conhecido em tempo tudo que o Jonghyun fez, por ter convivido, ainda que de longe, com o Jonghyun. E assim, eu vou sentir muita saudade. O Jonghyun, quando ele está solo, ele tem um jeito muito refinado de trabalhar, as composições dele são muito sofisticadas. Ai, que coisa, olha! E ele também é conhecido, né, por ser esse bolinho fofo, emotivo, sentimental, super amorosinho. Jonghyun de novo. Jonghyun, você está me stalkeando? Eu indico você a dar uma fuçada no trabalho solo do Jonghyun. Você não vai se arrepender. É aquele cara com aquele coração bem grande.はい、東京ドームで皆さんと楽しくライブができて本当に嬉しいですね。いつもするお願いですけど、最後の最後でもう一回頼むことがありますけど、ちょっとライト下げてペンライトを当ててください。綺麗な